pessoal, tudo bem? Nós voltamos para mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou continuar com vocês com a correção, tá? Dos exercícios aí que ficaram faltando, que foram estruturas, formas e relevos do processo terrestre. Tem alguns exercícios que ficou aí para essa correção e nós vamos iniciar hoje também já o módulo 4, tá? Bom, eu havia deixado para vocês realizarem os exercícios da página 383, 384, 385 e 386. Vamos lá. A página 386 nós tínhamos uma tabela, né, onde mostrava pra gente, né, o fenômeno natural identificado na tabela com suas consequências para as sociedades humanas. Quando vocês virem aqui escala Richter, já lembro que se trata de terremotos. Então a letra correta era a letra C, onde ele falava sobre os terremotos que resultam de forças internas incontroláveis, capazes de gerar enormes prejuízos sociais e econômicos, sobretudo em países com estruturas precárias. A número 2. O município de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, está localizado na formação geológica de estudos cristalinos antigos. Suponho que a prefeitura local pretende estimular a pesquisa e o aproveitamento econômico dessa área. Que minérios poderiam ser encontrados nesse tipo de formação geológica? Olha só, ele falou de escudos cristalinos antigos. Quando eu falo de estudos cristalinos antigos, eu estou falando de minerais metálicos e não metálicos, tá? A letra correta é a letra B, ouro, cobre, zinco e chumbo, que são aí esses minerais que são encontrados nos escudos cristalinos antigos. 3. Em novembro de 2013, ocorreram erupções vulcânicas ao redor do mundo. Foram mais de 6 erupções em 6 países diferentes, que se concentraram sobretudo no dia 20. Essas erupções aconteceram em Nihinoshima, no Japão, Colima, México, Fuego, Guatemala, Cimabung, Indonésia. Bom, as áreas atingidas pelas erupções vulcânicas citadas no texto encontram-se na região denominada Círculo de Fogo, que por sua vez está relacionada à existência das placas tectônicas. A explicação para a ocorrência dessas erupções é o movimento das placas que cria o quê, gente? Letra A, faixa de instabilidade, né? Quando há essa grande instabilidade, principalmente aí no Círculo de Fogo do Pacífico, ou esse grande movimento de placas tectônicas, ele acarreta aí sérios problemas e acaba fazendo eventos aí simultâneos em várias partes do mundo. 4. As lavas mais antigas estão justamente nas ilhas mais afastadas da cadeia médio-atlântica. Por outro lado, as mais jovens são encontradas nas ilhas adjacentes à referida cadeia. Esta ocupa posição mediana no Atlântico, acompanhando paralelamente as sinuosidades da crosta da África e da América do Sul. Portanto, o assoalho submarino está em processo de expansão. Esses dados mencionados apoiam a ideia de um importante modelo teórico empregado pela geografia física e pela geologia. Qual alternativa contém esse modelo? Gente, a teoria da tectonia global, que seria a teoria das placas tectônicas, que essas placas estão em constante movimento aí, trazendo aí sérias consequências aí para a humanidade. Na página 384, né, nós temos uma figura aí que mostra o interior do nosso planeta. E aí podemos afirmar o quê? A crosta terrestre representada na figura, letra C, tá? Pelo número 2, é a camada mais fina da Terra. Então nós temos aqui, né, a crosta terrestre, o núcleo, o manto superior e o manto inferior. 6. A erosão dos solos é um grave problema socioambiental, um problema ambiental e socioeconômico. A intensidade dos processos erosivos, por sua vez, relaciona-se a fatores naturais e a ação humana. Identifique e explique 2 fatores que contribuem para a erosão dos solos, tendo um deles natural e outro decorrente da ação humana. Então, vocês teriam que fazer, né? Explicar o que seriam aí os fatores de erosão, um de ordem natural e outro de ordem humana. O processo de erosão dos solos é um típico fenômeno de ordem natural. A ação humana sobre a superfície terrestre pode potencializar, pode tornar esse processo muito mais rápido em tempo e abranger uma área muito maior. Vários são os fatores que podem corroborar para a ocorrência desses quais podemos destacar. Bom, de ordem natural, a erosão pluvial, erosão da água das chuvas, tá? As águas, né, elas acabam que intensificando esse escoamento, principalmente se não há uma vegetação, e eles acabam que levando aí parte desse solo, fazendo a lixiviação, a lavagem desses solos. De ordem humana,
devastação da cobertura vegetal, retirada dessa, deixa o solo exposto, né, acentuando os processos como da lixiviação que eu acabei de falar para vocês, que ocorre essa lavagem do solo. B. Identifique e explique um problema socioeconômico relacionado à erosão dos solos em áreas urbanas. Aí entra, pessoal, o deslizamento das encostas dos morros, né? Às vezes as pessoas elas vão, ocupam as encostas desses morros, retiram ali a vegetação que está segurando ali, porque existe a rocha-mãe e acaba sendo feita aí essa camada de solo. Quando é retirada essa vegetação, esse solo ele tende a desmoronar, essas rochas-mãe ficam desprotegidas, e isso, pessoal, às vezes ocorre em grandes catástrofes naturais e humanas também. Ocorre aí, né, há várias mortes e várias percas materiais também. 7. Em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio Krakatoa riscou do mapa a ilha que o abrigava e deixou um rastro de 36 mil mortos. É uma cratera aberta no fundo do mar. Os efeitos da explosão foram sentidos até na França. Barômetros em Bogotá e em Washington enlouqueceram. Corpos foram dar na costa da África. O estouro foi ouvido na Austrália e na Índia. Por que no sudoeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, a ocorrência de vulcões? Por que as encostas de vulcões normalmente são densamente povoadas? Bom, essa atividade vulcânica está relacionada, pessoal, ao movimento, né, e ao contato das placas tectônicas. Nada justifica aí essa presença além das placas tectônicas. Neste caso, o contato das placas indo-australiana e placa euroasiática. Essa área pertence à região do Círculo de Fogo. As encostas são normalmente povoadas porque, pessoal, ao redor aí dos vulcões são as áreas onde os solos possuem a maior fertilidade. Então eles vão para ali justamente para poder fazer aí essas plantações agrícolas, atraindo grande população. B. Porque a atividade vulcânica desse tipo de vulcão pode causar resfriamento nas temperaturas médias em toda a Terra. A fuligem e os gases expelidos nas atividades vulcânicas bloqueiam a incidência de raios solares, causando a queda das temperaturas. Esse fenômeno pode ocorrer na escala global devido à dinâmica atmosférica. Então, quando ocorre essa erupção, né, acaba que impedindo aí a entrada dos raios solares, e os raios solares que aquecem o nosso planeta, aí há uma diminuição da temperatura em várias localidades devido à fuligem expelida por esses vulcões. Página 385. Compreende-se hoje que os desertos são domínios morfoclimáticos fundamentais para o equilíbrio ecológico do planeta. Aqui nós temos duas imagens, né? Justifique como a baixa pluviosidade, quer dizer, o baixo índice de chuva média nos desertos, impede que seus solos sejam bem desenvolvidos para a agricultura. A baixa pluviosidade média reduz a decomposição química das rochas, tornando os solos do deserto arenosos e pedregosos, já que sofreram mais decomposição física, o que afetará a formação dos seus horizontes e a qualidade para o desenvolvimento da agricultura. 9. No dia 26 de dezembro de 2004, logo após o Natal, a região indo-asiática, mais particularmente Sumatra, foi assolada por um tsunami, que atingiu 3 continentes e 12 países. Estimou-se o número de 163 mil mortos apenas na ação direta do tsunami, e calculou-se que o número total de mortes tenha chegado a 30 mil, contando as vítimas de epidemias como a cólera e o tifo. Explica os principais mecanismos que atuam na formação do tsunami. Tsunami, né, são aquelas grandes ondas que acabam aí vindo para o litoral e trazendo aí grandes desastres. Podemos afirmar que os principais fatores envolvidos na produção de tsunami são os seguintes: duas placas tectônicas que acabam se encontrando e acabam se chocando, deslocam-se no interior terrestre. Esse choque tem magnitudes imensas, provocando então diversos desastres naturais. Há diferentes formas de ocorrência do choque entre as placas, podendo ser transversal, uma sobre a outra, tá? Entre outros. Então ela pode ser convergente, ela pode ser divergente ou ela pode ser transformante, tá? Logo após, podemos afirmar que os principais agentes desse fenômeno são as placas tectônicas. B. Quando ocorre um tsunami, porque as ondas são quase imperceptíveis em alto mar, enquanto que na costa pode atingir até 50 metros de altura. Quanto mais perto da costa, maiores vão ficando as ondas, tá? Porque enquanto estão em alto mar, a parte terrestre está muito no fundo, então elas acabam que não tendo aonde bater e voltar novamente, tendo esse grande impulso. Quando chega na costa, a parte terrestre começa a ficar mais rasa, levando a onda a subir e atingir grandes alturas.
Página 386. Observe a imagem, leia o texto e responda. Aqui nós temos, né, um mapa mundi. Essas linhas aqui são as placas tectônicas. A gente consegue visualizar, ó, o sentido dessas placas, né? Elas podem ser divergentes, elas podem ser convergentes. Grandes cadeias de montanha. Olha só, onde nós temos a formação, né? Aqui da cordilheira dos Andes, nós temos aqui as montanhas rochosas, a cordilheira do Himalaia. Vocês observarem bem, elas ficam bem na divisa dessas placas aí, ou no encontro. De acordo com a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre está dividida em placas de espessuras médias de 150 km que flutuam sobre o substrato pastoso, a atenosfera. Qual a relação entre a teoria das derivas dos continentes e a teoria das placas tectônicas? Esse afastamento dos continentes, ou seja, a deriva ocorreu devido à movimentação das placas tectônicas. A força dessas placas fizeram com que os continentes fossem se partindo em Gondwana e Laurásia. Antes formavam um único continente aí, que seria a Pangeia, depois foi formando a Laurásia e a Gondwana, e os continentes eles continuam se movimentando até hoje. Quais são os limites, né, os três tipos? Aí nós temos os convergentes, ocorrem quando duas placas se chocam, uma vai em direção à outra, os divergentes, quando essas placas se afastam, e os transformantes, quando ocorre o deslizamento de placas aí, né? Então, convergente, divergente e transformante. Esses são os principais tipos de limites de placas tectônicas. Bom, pessoal, nós terminamos a correção, então, do módulo 3. Agora nós vamos começar o módulo 4, que é climatologia geográfica. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre clima, sobre os fatores do clima, o que interfere no clima. Mas primeiro nós vamos ver o que é climatologia, né? Você sabe que eu sempre gosto de apresentar esses conceitos para vocês. Ramo da geografia que estuda o clima, sucessão habitual de tempo, né? Você sabe que tempo é aquilo que ocorre num curto espaço, como por exemplo, o tempo está nublado, o tempo está chuvoso, né? O clima não, ele já é uma sucessão, né, de fatores que precisa de estudos aí de no mínimo 3 décadas para se chegar ao consenso se o clima é tropical, equatorial ou subtropical, por exemplo. Aqui ele fala, olha só, tempos, ação momentânea da troposfera. A troposfera que é a camada mais próxima de nós aqui, onde nós vivemos e onde ocorrem todos os eventos climáticos, em um determinado lugar e período. Né? A característica de um clima exige no mínimo 3 décadas de acompanhamentos meteorológicos. Então eu trouxe para vocês aqui a definição de tempo e de clima. Clima é o nome que se dá às condições atmosféricas que costumam ocorrer em um determinado lugar e assim num curto espaço de tempo, como eu já disse para vocês. Tempo e clima. O tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento local, isto é, a influência do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem. O clima é o estudo médio do tempo para determinado período ou mês ou uma certa localidade. Também se refere às características da atmosfera inseridas. Bom, pessoal, quando eu falo previsão do tempo. Eu não costumo dizer previsão do clima. Isso nos diz o quê? Que o tempo ele ocorre aí, né, num curto espaço e ele há uma variação muito grande. Nós podemos dormir aí com chuva, acordar com sol ou vice-versa. O clima não. Para nós determinarmos um clima são necessários vários estudos, tá? E décadas aí para poder chegar ao consenso se aquele clima, por exemplo, é semiárido ou um clima equatorial ou até mesmo um clima tropical. Fatores do clima. O que influencia um clima, né? A latitude, você sabe, quanto maior a latitude, menor a temperatura. A mesma coisa a altitude, maior altitude, menor temperatura. Massas de ar, se essas massas de ar são quentes ou são frias. Se ele está dentro do continente ou se ele está perto do mar também, tá? Correntes marítimas, se elas são quentes ou frias. O tipo de vegetação e o relevo são fatores aí que influenciam o clima. Mas nós também temos aí os elementos de um clima, né? Como que é a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, ventos e chuvas. Observação. Os elementos climáticos estão inseridos no contexto de ação dos fatores do clima. Então, está uma coisa interligada com a outra. Os elementos do clima. A temperatura, né, corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido pelo planeta nas porções sólidas e líquidas. Observação. A atmosfera não é aquecida pelos raios solares quando emitidos diretamente pelo Sol, e sim após reagirem com as superfícies sólidas e líquidas do planeta. Ou seja, a troposfera ela é aquecida pela irradiação.
Aqui eu trouxe para vocês, olha só, os raios eles vêm, né, e acabam aí sendo aquecidos aqui a água, e esse calor que é levado de volta para a atmosfera. Então, esse calor ele não vem e acaba aqui fazendo todo esse calor, né, ele acaba que não irradiando, né, aqui de uma vez. Ele precisa dos fatores aí, como por exemplo o relevo ou até mesmo a água. Olha só, o albedo corresponde à reflexão dos raios solares em função da cor da superfície de contato. Nas regiões polares, onde o branco predomina, a reflexão gira em torno de 75%. Na região amazônica, por ter predomínio do verde, reflete cerca de 15%. Quanto menor o albedo, maior a absorção dos raios solares, maior o aquecimento e, por consequente, maior a irradiação solar. Por isso que nas regiões polares é muito frio, porque o branco ele acaba que refletindo todos esses raios solares e esse calor volta aí para a atmosfera, enquanto que o verde ele absorve e essas áreas aí mais verdes são mais quentes, tá, pessoal? Elementos do clima, né? A umidade, 2, corresponde à quantidade de vapor de água encontrado na troposfera em determinado instante. Pode ser expressa o valor absoluto ou o valor relativo. A umidade é relativa ao ponto de saturação de valor de água na atmosfera, em média 4%. Chegando a este número, certamente teremos precipitação, ou seja, chuva. Portanto, 80% de umidade relativa significa que a retenção de vapor na atmosfera é de 3,2 em termos absolutos. Pressão atmosférica, força provocada pelo peso do ar. Pode variar, né? Devido à latitude e à altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então se torna muito mais difícil, o ar se torna muito mais rarefeito nos locais aí onde a altitude é muito grande. Por isso que é difícil de respirar. Por isso que é necessário às vezes levar até tanto de oxigênio onde esses alpinistas vão. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Aí nós temos aí a maior concentração de gases do nosso oxigênio e acaba aqui sendo mais favorável aí para a gente poder respirar. Latitude, olha só, eu trouxe para vocês aqui, né, como se fosse o nosso planeta. A latitude ela varia de 0 a 90, nós já vimos isso em sala de aula. Quanto maior a latitude, menor a incidência de raios solares e menor a temperatura. Olha só os raios solares. Onde eles pegam com maior intensidade é justamente nessa zona intertropical aqui. Já na zona temperada do norte, na zona ártica ou na zona temperada do sul, na zona antártica, a incidência dos raios solares é menor, faz com que essa temperatura também seja menor. Aí nós temos a circulação da atmosfera, tá? Como que o ar ele se movimenta. Nós temos zonas de baixa pressão, né? Zonas de altas pressões subtropicais, zonas intertropicais de convergência, zonas de altas pressões subtropicais e zonas de baixa pressão. Aqui nós temos as cores ventos polares, ventos do oeste e ventos alisos, desculpa. Aí nós temos aqui toda essa circulação desse ar dentro da atmosfera. Os raios solares atingem diretamente a região equatorial, provocando a absorção do calor e da irradiação. A irradiação provoca a dissipação dos gases que se deslocam em direção aos trópicos. Quais são as consequências, né? A região equatorial tem sua temperatura elevada e sua pressão atmosférica diminuída, tornando-se uma área ciclinal. As regiões tropicais têm sua temperatura menos elevada e torna-se atrativo para os gases, aumentando assim sua pressão atmosférica, tornando-se uma área anticiclinar. Vento, o ar em movimento. O vento nada mais é do que o ar em movimento, tá? É o elemento motor, né, movimento de rotação, elemento direcionado, pressão atmosférica, classificação dos ventos, planetário ou constantes. Sopram durante todo o ano, afetando macro área planetária. Eles podem ser alísios ou contralísios, polares ou apolares. Alísios, dos trópicos para o Equador. Então eles acabam descendo dos trópicos para o Equador. Contralísios, do Equador para os trópicos. Na região equatorial ocorre o encontro dos ventos alísios oriundos do hemisfério norte, chamado alísios do nordeste, com os originários do hemisfério sul, chamado alísios do sudeste, formando a zona de convergência intertropical. Efeitos Coriolis, desvio dos ventos alísios para o oeste em função do movimento de rotação. Então, devido ao movimento de rotação, aí há uma grande alternância aqui nos ventos alísios. Aqui eu trouxe para vocês, tá? Um esquema de funcionamento da circulação atmosférica do vento, né? Áreas de baixa pressão, áreas de alta pressão. Olha só, pessoal,
Nessas áreas de baixa pressão, ocorrem aí os chamados ciclones, tufões, furacões, porque os ventos, eles giram, né, para dentro. Há essa ocorrência dos ventos girando para dentro. Se nós voltarmos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Rapidinho, deixa eu ver se eu acho. Acho que já passou. Aqui. Nós temos aqui zonas de baixa pressão, olha só. São justamente as áreas onde a gente costuma ter aí grandes ciclones ou tufões. Olha aqui perto do sul do nosso país. Zona de baixa pressão, onde ocorre aí os chamados ciclones tropicais, né? Já nas zonas de alta pressão, como nós vimos ali, esses ventos eles sobram para fora. Então não há ocorrência de formações aí de tufões, furacões e ciclones. Fatores, massas de ar, tá? Porções gasosas com temperaturas e pressão definidas que circulam aqui na troposfera. No conceito da climatologia moderna, é considerado o principal fator do clima. De acordo com esse conceito, os climas se organizam em decorrência dos movimentos dessas massas de ar, que podem ser massas de ar fria ou quente, né? A gente escuta muito na previsão do tempo, há uma massa de ar quente cobrindo o nosso estado, né? E de repente esse tempo muda. Por quê? Houve aí a ocorrência de uma massa com mais força que trouxe aí umidade e frio, tá? Então tudo é determinado aí através das massas de ar. Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou seja, mesmo estando na mesma latitude, se nós estamos na mesma latitude, por exemplo, vamos pegar ali o marco zero na linha do Equador. Nós estamos ali, mas nós estamos aí numa altitude grande, nós subimos aí uma montanha, tá? Lá em cima vai ser muito frio do que no sopé da montanha, tá? Mesma latitude, uma cidade localizada a 900 metros do nível do mar terá 5 graus a menos que uma localizada a nível do mar. A temperatura diminui 1 centímetro a cada 180 metros de altitude. Então, eu costumo dizer que se você subir aí, né, 500 metros, você vai ter aí uma variação grande de temperatura já. Se você subir cerca de 1 quilômetro, tá, seriam aí 1000 metros, você vai ter menos 5 graus Celsius. Imagine então, né, no topo do Monte Everest, onde nós temos 8.848 metros. Imaginem a temperatura lá no pico desse grande monte. Massas de ar, já falei para vocês, né, dos movimentos da massas de ar. Aí a maritimidade e a continentalidade. A maior ou menor proximidade de grandes quantidades de água exerce forte influência não só no comportamento da umidade, mas também na variação da temperatura. Por quê, pessoal? Quanto mais perto do nível do mar, maior as temperaturas elas tendem a ficar, digamos assim, estáveis. Não há uma grande variação de temperatura, porque o mar ele funciona como uma estufa. Ele acaba que liberando esse calor que ele absorve durante o dia aos poucos. Já longe do mar, há uma grande amplitude térmica. Por isso que aqui no Mato Grosso do Sul, que nós estamos distante do mar, a gente aí às vezes amanhece com um clima de 15 graus, aí depois no meio do dia vai para 25, 30 graus, e à tarde já está tendo um clima mais ameno. Devido ao quê? A estarmos longe aí dos oceanos, tá? Que acabam como sendo reguladores aí da temperatura. Explicação do fenômeno, né? A massa líquida absorve o calor mais lentamente, entretanto também libera e irradia essa energia de forma lenta, que é o mar. O mar ele absorve o calor de forma lenta e também acaba que irradiando de forma lenta. A massa sólida absorve o calor rapidamente, no entanto irradia sua energia ligeiramente. Então eles acabam que tendo aí fatores totalmente adversos e diferentes. Consequências diretas. Nas regiões próximas de grandes mananciais, né, aquíferos, menor amplitude térmica diária. Foi o que eu falei. Vai ter uma estabilidade da temperatura. Exemplo, a amplitude térmica diária em Salvador é mínima, quase imperceptível. Quer dizer, eles ficam ali em torno de 20 e 25 graus durante todo o dia. Nas áreas de escassez de água, no sertão, as amplitudes térmicas diárias são expressivas. Dias quentes e noites mais frias. Aí nós temos as correntes marítimas, né, que são verdadeiros rios que circulam nos oceanos, são importantes fatores de influência climática. Aí nós temos as principais influências, principais correntes marítimas e suas influências sobre o clima. Nós temos a corrente Humboldt, que é no Pacífico Sul, é a formação do deserto do Atacama no Peru e no Chile. A de Benguela, no sudeste africano, a formação do deserto de Kalahari.
né? A de Gulf Stream, no norte da Europa, evita o congelamento do Mar do Norte. Califórnia, a América do Norte, porção do Pacífico, formação do deserto da Califórnia. Tirando essa daqui, pessoal, essas outras aqui são todas correntes frias que acabam aí proporcionando a aparição de grandes desertos, tá? A vegetação. A cobertura de flora auxilia no aumento da umidade do ar, pois o vegetal retira a umidade do solo através das raízes e manda para a troposfera. Pela evapotranspiração, né? Por isso que ocorre a presença dos rios voadores, por exemplo, na Amazônia, que eles evaporam tanta água, né, devido ao calor do sol, porque eles também participam do ciclo da água junto com a água dos rios, dos mares e dos oceanos, e que parece que tem rios voadores, por isso que existe essa expressão na Amazônia, tá? Esse processo auxilia na umidade do ar e, por consequente, no índice de pluviosidade local, né? Quanto mais árvores, tá, maior vai ser o índice de chuva naquele local. O relevo, além de associado à altitude, que já é um fator climático, o relevo influencia na organização climática, a partir do momento em que se interfere na circulação da massa de ar. Vou dar um exemplo. Das 4 sub-regiões nordestinas, somente o sertão é muito seco. Isso se dá principalmente à ocorrência do Planalto da Borborema, que impede que essas massas de ar úmidas vindas do Atlântico adentrem no território do sertão, tá? Isso é um exemplo de como o relevo ele pode influenciar. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 402 até a página 407 e vou fazer a correção com vocês na próxima aula. Pessoal, se vocês tiverem, não deixe de fazer, tá? De tirar as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar através da coordenadora ou através mesmo do YouTube no meu canal. Eu tô ali resolvendo, sanando várias dúvidas que o pessoal tem mandado para mim, tá? Um beijo, pessoal, e até a próxima.